Eis que é chegada a hora de vigiar e se preparar. Repito, não há para onde fugir, não há como escapar. Acreditar ou não na Bíblia Sagrada não vai impedir o que vai acontecer. Olá, meus queridos seguidores do canal Quase Tudo. Olá, meu querido visitante. Sejam todos muito bem-vindos. O juízo final vai acontecer. A volta de Cristo parece cada vez mais próxima. Eu digo parece porque ninguém sabe o dia e a hora. Apenas Deus sabe. Como cristão, tenho o dever de anunciar o Evangelho de Cristo. E mais que pelo dever, tenho que anunciar pelo amor e pela obediência à palavra de Deus. Assim nos diz a Escritura Sagrada: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próximo do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje e que de certa forma ameaça a humanidade nos leva a ter uma compreensão das profecias contidas na Bíblia e que pela fé eu acredito ser a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos diz que o juízo final vai acontecer. O Evangelho de Cristo precisa e vai ser anunciado. Alertar sobre a importância da salvação em Cristo é necessário. O Apocalipse é uma certeza, vai acontecer. Não tem como negar, não tem para onde correr. Os sinais do juízo final estão cada vez mais claros. O Apocalipse será terrível, e não sou eu que falo, é a Bíblia quem afirma. O dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Isaías capítulo 13, versículos 6 e 8. E Cristo vai nos dizer, tudo isso é para se cumprir a promessa. Mesmo os cristãos serão perseguidos e torturados. Como podemos ler na Escritura Sagrada, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Quando vejo a preocupação de muitos cristãos, seus medos da grande tribulação, essa vontade de saber quem é o anticristo ou a besta, vejo que estão esquecendo o que Cristo falou. O início das dores é necessário como sinal da sua volta. Podemos ler na Escritura Sagrada, disse Jesus, cuidado, que ninguém os engane. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 6. Do que adianta odiar o seu próximo? A política de ódio não vai te livrar do juízo final. Ao fazer isso, você está indo contra as Escrituras. O que diz a Bíblia? Leia comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. A atitude, de fato, ao meu ver, é estar pregando nesse início das dores. Pregando pela salvação das almas. Eis que é chegada a hora de vigiar e se preparar. Todas as almas serão julgadas quando Cristo voltar depois da grande tribulação. Não haverá ricos, pobres ou pessoas privilegiadas. Todos, sem exceção, vão prestar contas ao Criador. Acreditar ou não na Bíblia Sagrada não vai impedir o que vai acontecer. Que todos possam saber disso. Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz por amor à humanidade. Mas ele ressuscitou e vai voltar para o
grande dia do juízo final. O início das dores vai acontecer. Mas para aqueles que aceitarem Cristo como Salvador, terão a recompensa da salvação e da vida eterna. Assim nos diz a Escritura Sagrada: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Disse Jesus: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Devemos continuar obedecendo o mandamento do nosso Senhor, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E como sempre digo, não importa como nem onde, o Evangelho deve ser pregado. Devemos falar da salvação e da vida eterna que está em Cristo Jesus. E que a misericórdia do nosso Deus esteja conosco, hoje e sempre. Amém.